Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar um pouco mais acerca do assunto eleição e predestinação. Irmãos, de uma vez por todas, entendam que a eleição e a predestinação não tem nada a ver com salvação ou condenação em si. Deus não determina o homem ser salvo ou condenado. Isso é a escolha do homem. A eleição e a predestinação, que é de acordo com a presciência de Deus, de acordo com a sua vontade soberana, é concernente à vocação, à função, para aquilo pelo qual você nasceu para ser. Isso é eleição bíblica. Nós não podemos manter na nossa mente o entendimento de Calvino ou de Armínio, queridos, porque os dois estão errados. Vou deixar uma analogia aqui muito interessante, meus irmãos. Eu e você. Eu sou um homem, sexo masculino. Você que está assistindo pode ser um homem, pode ser uma mulher. Nós escolhemos nascer ou homem ou mulher. Foram nós que escolhemos. Não foi Deus que determinou. Então, a eleição é isso. Eu não determino a minha vocação. É Deus quem determina o meu chamado. Seja para ser eleito, para ser igreja, ou para ser nação. E para ambos os lados, para ambas as funções, se não houver resposta, condenação eterna, queridos. É isso que nós precisamos compreender. Então vamos lá, voltando para a analogia. Então, vamos supor que uma mulher, ela deseja ser cabeça. Cabeça na igreja, se ela é cristã, ou cabeça no seu lar. Ela quer, porque quer, exercer um chamado de cabeça. E ela pode questionar a Deus. Poxa, Deus, você não permite que a mulher seja líder nas igrejas, cabeça nas igrejas, ou no lar. Mas eu quero tanto ser pastora, eu quero tanto ser apóstola, eu quero tanto exercer um desses 5 dons ministeriais, mas você colocou só para os homens. E aí? Foi da vontade de Deus que você nascesse mulher. Então aceite os limites de sua atuação. Você pode ser usado em muitas coisas no reino. Agora estou falando em relação à igreja. Você pode. Você tem um chamado maravilhoso, mulher. Mas não lhe cabe exercer a liderança. Porque Deus te escolheu dessa forma. Então, essa mulher ela pode questionar a Deus. E Deus vai responder para ela o mesmo que Paulo respondeu. Quem és tu, homem, para replicares a Deus? Acaso pode o vaso de barro, dizer para aquele que o formou, por que me fizeste assim? Então, nós fomos eleitos e predestinados para uma santa vocação. Agora, nós precisamos corresponder àquilo que nós fomos chamados para ser. Se Deus te chamou para ser um eleito, para ser imagem e semelhança de Jesus, concernente ao novo nascimento, para receber o Espírito, amém, é um privilégio maravilhoso, mas também requer uma enorme responsabilidade. Mas se uma pessoa ela não foi eleita, não foi predestinada por Deus para ser igreja, mas ser nações, ela precisa responder de acordo com o seu chamado. Ah não, Deus elegeu a todos para nascerem de novo. Não, claro que não. Porque se Ele tivesse elegido a todos, eleito a todos para nascer de novo, uma criança jamais seria abortada. Uma criança jamais morreria. Um deficiente mental, ele conseguiria nascer de novo. Mas por que essas índios, milhares e milhares de tribos indígenas no mundo, que nunca sequer ouviram falar de Jesus e morreram nessa condição? E aí, como é que essas pessoas nasceriam de novo? Elas não tiveram a oportunidade de ouvir a pregação para nascer de novo, para responder como eleita. E aí, o que ela fez de errado para nascer naquela condição? O que uma criança abortada fez de errado? O que ela praticou de bem ou mal para poder morrer naquela condição? Nada. Por quê? Porque Deus não destinou aquela criança abortada para poder ser eleita. Porque se ela fosse destinada para ser eleita, ela nasceria
aliás, a abortada nasceria e a criança cresceria e ouviria a mensagem do Evangelho e se converteria. Amém, queridos? Então entendam de uma vez por todas, a eleição e a predestinação não tem nada a ver com salvação ou condenação em si, que Deus deseja que todos sejam salvos. Seja para ser igreja, com o corpo glorificado no milênio, se estivermos vivos, na ocasião da volta de Jesus, transformados, se morrermos com Cristo, ressuscitados, ou se as nações que estiverem vivas na ocasião da volta de Jesus e não aceitarem a marca da besta, por fazerem o bem aos pequeninos, elas tomarão posse do reino. E aqueles que morreram na condição de nação ressuscitarão no tribunal do trono branco, serão julgados de acordo com as suas obras, pela lei da consciência, e aí entrarão como nações na eternidade. E o eleito que voltar atrás, não corresponder a seu chamado, enterrar seu talento, voltar a pecar deliberadamente, não se arrepender, lago de fogo. Se morrer, ressuscitará no trono branco para ser lançado no lago de fogo, terá seu nome riscado no livro da vida. E se uma nação, que for chamada para nação, e pecar deliberadamente, essa pessoa, ela ressuscitará no trono branco, na segunda ressurreição após o milênio, e também será condenada ao lago de fogo, porque ambos não responderam aos seus respectivos chamados. Conseguem compreender, queridos? Esse assunto eleição e predestinação não é ideia minha, não é ideia do nosso grupo. Não, queridos. A eleição e a predestinação é a ideia de Deus, está na palavra dele. Paulo ensinou sobre isso, os apóstolos ensinaram sobre isso, os pais da igreja, até o 3º século, ensinavam sobre isso. A eleição e a predestinação tem a ver com vocação, com função, e ambos, igreja ou nações, precisam responder, escolher. É através do livre-arbítrio que o homem recebe de Deus a recompensa ou não. A salvação eterna, ou como igreja, como nação, ou condenação eterna, seja como igreja apóstata, ou como nação que andou nos seus pecados e não se arrependeu. Mas, Wagner, o arrependimento, a mensagem do arrependimento não é para todos, é para todos, tanto para a igreja quanto para a nação. Porque se ou a igreja ou a nação não responderam em arrependimento, ou seja, parar de praticar, de fazer aqueles pecados deliberados que ofendem a Deus, por exemplo, uma pessoa que não é eleita para ser igreja, é eleita para ser nação, mas ela rouba constantemente, não se arrepende e morre nessa condição, lago de fogo. Uma pessoa que não é eleita para ser igreja, mas é nação, e ela vive na prática do homossexualismo, do adultério, das mentiras, e não se arrepende, não será nação na eternidade, se morrer. E se estiver vivo no final da grande tribulação, será jogado vivo no lago de fogo, no julgamento do tribunal de Cristo. Se esta pessoa não usar a marca da besta para ir na batalha de Armagedon, que morrerá na batalha e ressuscitará somente no final do milênio. É muita informação, né, queridos? Mas quem já acompanha o nosso canal entende desses assuntos. Então, meus irmãos, nós não somos calvinistas, nem calvinistas modernos, e nem arminianos modernos. Nós somos paulinos, nós somos bíblicos, nós somos apostólicos. E essas verdades estão vindo à tona, queridos, porque Deus vai restaurar a sua palavra. Deus vai restaurar a sua palavra antes da volta dele. Nós vamos, de fato, compreender a verdade como os apóstolos entendiam, como os discípulos dos apóstolos entendiam, como os discípulos dos apóstolos entendiam até o século III, quando a igreja parou de ser perseguida e a verdade ficou com a igreja católica a partir daquele concílio de Nicéia para frente. Essas verdades, elas serão restauradas. Então eu vou falar mais uma vez, de propósito, para ficar fixo na sua mente. Ou você entende de uma vez por todas, ou você vai ficar querendo entender eleição e predestinação no sentido de ser salvo ou condenado. Deus não determina a salvação e a condenação de ninguém. Deus determina a vocação.
a função, o chamado, seja para ser eleita conforme a imagem de Jesus Cristo, tendo a habitação do seu Espírito e receber a sua fé, ou sendo nações que nunca nascerão de novo, mas por causa das suas obras, pela lei da consciência, elas serão absolvidas no tribunal do trono branco. E se estiverem vivas, não usarem a marca da besta, fizeram bem, perseverando até o fim, entrarão no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus preparou esse reino desde a fundação do mundo. Ora, se no reino de Deus milenar vai haver a igreja e as nações, a igreja glorificada e as nações sem os corpos glorificados, se Deus estabeleceu o formato desse reino desde a fundação do mundo, é claro que ele elegeu a igreja glorificada e as nações de não glorificados. Ponto final. Deus elegeu, por causa que ele preparou este reino desde a fundação do mundo. Amém, queridos? Eleição e predestinação não tem nada a ver com salvação e condenação, mas tem a ver com função, com vocação. E essas obras para a igreja, Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As obras dos eleitos, Deus já preparou de antemão. Cabe a nós respondermos. Amém, queridos? É isso. E para as nações também já foram preparadas. Cabe a elas responderem. E os que não tiveram oportunidade, as crianças abortadas, as crianças novinhas que morreram, os deficientes mentais, esses daí sequer passarão pelo julgamento, porque eles nada fizeram de bem ou mal para serem julgados. E eles sim farão parte das nações na eternidade. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.